Criatividade é a capacidade de você observar alguma coisa e conectar com outra coisa. Isso é criatividade. Criatividade não é usar... e não é uma coisa inata. Não existe isso, mas é só essa capacidade que você tem que surge. de conectar as coisas. Que pode, inclusive, ser treinada. Então, vamos ver. Bora. Bora? Bora, senão eu mato o professor aqui. Ai. Ainda bem que você é do ramo, que o cara. Que você não tem problema com Tá isso. tranquilo. Problema com as loucuras, né? Beleza? Posso ir, ô cara? Então tá. Jurubebas? Sim, Jurubebas. O pior e o melhor podcast do mundo. Você sabe que aqui, quando a gente chama alguém, quando a gente convida alguém, né? A pessoa convidada sabe muito sobre aquele tema que a gente vai pretensamente discutir aqui, não é isso? Então, o cara que a gente chamou para fazer o podcast conosco aqui hoje é esse exemplo aí. Ipsiliter, viu? Sujeito é doutor no assunto. E nós vamos falar com ele sobre design, cultura, branding. Depois ele vai explicar para você do que se trata isso, né? Mercado criativo, criatividade, comunicação. Tudo isso a gente vai falar com ele. Mark All, que é doutor no assunto e é muito bem-vindo aqui no Jurubebas com seu sorriso largo, cara. E outra coisa, ó, se você quiser aproveitar a doçura da Jurubeba, tá aí, ó, entendeu? Eu chamo de pílulas de fel, mas é um fel maravilhoso, entendeu? Então, seja bem-vindo ao nosso Jurubebas. É um prazer enorme tê-lo aqui, até porque eu me sinto muito à vontade assim quando eu vou conversar com uma pessoa como você, que além da cultura acadêmica, né, e tal, tem muita experiência prática, ou seja, você é do mundo, né, vamos dizer assim, da criatividade. Não é só lá da coisa acadêmica e tal, não. Você meteu a mão na massa diversas vezes e é um profissional reconhecido e tal. Então, cara, é uma grande alegria tê-lo aqui. Valeu, Leal. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. Já acompanhei coisas do podcast e muito legal a produção aqui. E é engraçado você falar isso porque eu nunca planejei ser acadêmico, ser professor. Imagino. Nunca foi uma coisa que eu tive na minha mente, assim, eu quero ser professor universitário, eu quero estar naquela posição da academia, pesquisar. Isso não foi. Isso surgiu, como você disse, a partir do meu trabalho, sabe? E naturalmente, o desejo de compartilhar. Eu tive, desde estudante, eu fui de grêmio, sabe? Sabe os caras que tá sempre envolvido em alguma coisa? Eu fui de grêmio estudantil, quando eu estudei no Rui Barbosa, ali na Goiás, escola... era técnico em contabilidade ainda, que existia isso, ensino médio. E eu fui do centro acadêmico, quando eu entrei na Faculdade de Artes Visuais, na UFG. E esse processo me fazia querer pegar o pouco que eu aprendia e compartilhar com os meus colegas de sala. Então eu dava oficinas de computação, que estava começando ainda. Isso já naquela época. Nós estamos falando 96, 97, 98. Então queria ensinar um pouco soft skills, o pouco que eu já tinha aprendido, eu queria compartilhar aquilo. E aí esse processo de querer compartilhar me levou para esse lado de ser um compartilhador de ideias. Sabe, eu sou professor, eu sou um acadêmico, né, assim, na estrutura formal, mas eu considero que eu sou um cara que gosta de compartilhar o pouco que eu sei com as outras pessoas, de uma maneira que eu pego a minha experiência prática, né, porque eu fiquei muitos anos em mercado, sabe, ainda sou consultor, e falar isso de uma maneira um pouco mais direta, sem muitas vezes aquele clichê acadêmico que é a desassociação de um pesquisador da prática, do mercado, né? Que também é um clichê, sabe? Claro, assim, é um clichê, mas a nossa vida, a maneira como a gente percebe o mundo é baseada em clichês mesmo, né? Esses clichês que precisam ser desmontados pouco a pouco. E a gente precisa reconhecer que existem pessoas cuja personalidade não é para mercado mesmo, não é para você estar lá na prática e tal. O cara é estudioso, pesquisador e tal, e ele tem o talento dele de transferir esse conhecimento para os alunos. Isso existe, é normal e é muito legal e é bem-vindo. A filosofia. Então, é um grande exemplo. A filosofia é isso. O cara pensa, o cara ele reflete sobre a realidade. Sim.
E ele desenvolve de uma maneira estruturada as suas reflexões. Ele quer explicar aquilo de alguma forma. Mas isso não é um produto. Isso não vai para prateleira. Eu não tenho como embalar isso. Sim. Na realidade, até tem. Tem, né? Até tem, mas hoje, não é a razão principal é, dele, né? Sim, Isso. é. E, inclusive, falando sobre isso, eu costumo dizer aqui o seguinte: nossa humanidade, né? Grande parte da nossa humanidade, ou seja, porque muita gente fala assim, não, porque os seres humanos, o cara não tem nem noção do que é isso, né? Mas vamos lá, a nossa humanidade, ela tá ranqueada ali, ela tá, digamos, ela está estruturada, baseada na filosofia. Sem a filosofia, nós estaríamos aí jogando pedra uns nos outros, entendeu? Cultuando o fogo do raio que bateu na árvore lá e tal, não sei o quê, e chamando aquilo de Deus. Ou seja, a importância da filosofia e das pessoas que conseguem, de alguma forma, traduzir o pensamento desses caras que lá atrás... Cara, quando eu imagino o tempo em que isso foi pensado, é um negócio fantástico, né? Há milhares de anos atrás, ou seja, certos conceitos que dão sustentação para a nossa sociedade estão lá. Então, exatamente. Né? É os gregos, né? E quando você chega ali no Renascimento, não existia essa separação entre o filósofo, entre o engenheiro, entre o artista, pois entre Você o cara só era que produzia. Era uma pessoa interessada e dedicada ao que fazia. Não tinha. Depois essas coisas foram se separando. A prática desassociou vamos dizer assim, desse pensamento acadêmico mais estruturado. Mas não tinha essa divisão, nunca houve. Pega Leonardo da Vinci. É um grande exemplo. É um grande exemplo. Esse é um grande exemplo. Talvez o maior de todos. Se você for ver o que o cara fez, você, cara, quando alguém me pergunta, escuta, Léo, o que você faz? Assim, às vezes você conhece uma pessoa, o que você faz? Aí eu fico pensando assim, cara, e agora? O que eu faço, né? Porque para não parecer pretencioso, né? Que é um negócio difícil isso, né, cara? Uhum. A gente tem um certo problema de falar as coisas, dizer, não, eu faço isso, aquilo, mas eu, aqui comigo mesmo, de vez em quando eu fico rindo sozinho, né? Falo assim, o que eu faço? Cara, o que eu faço? Cara, você não imagina o que eu faço? Um monte de merda que eu apronto todo mais dia. Um pouco. Exatamente. Então é assim, você depois dessa coisa de ser professor e tal, você não sente falta de meter a mão na massa, não? Olha, eu tive empresa por quase 20 anos. Imagino. Então, assim, eu tive o ônus e o bônus de se ter empresa. É tipo assim, cara, chega, pelo amor de Deus. Tem mais ônus do que bônus, pra te falar a verdade. Com sabe? certeza. Tem mais ônus e bônus, pra falar a verdade. É a situação de todo mundo, né? Mas, assim, eu vou colocar a sua pergunta de uma outra forma. Se eu não sinto falta da prática. Uhum. Eu não sinto porque eu nunca deixei de fazer a prática. A minha esposa é designer também. Então, em casa, a gente tem um ambiente muito criativo. A gente sempre tá fazendo alguma coisa, sabe? Desde coisas mais analógicas, manuais, a coisas digitais, assim. Então, eu nunca parei e eu não consigo parar, sabe? E se eu parar de fazer alguma coisa, estar envolvido em alguma coisa, não tô bem, sabe? Eu não tô bem. Se eu falar assim, eu só estou agora fazendo uma coisa. E essa multiplicidade de interesses, que eu tenho certeza que eu compartilho com você. Com certeza. Eu tento ver isso de uma maneira positiva. Às vezes ela é cansativa porque a gente quer fazer muita coisa ao mesmo tempo. E não dá conta de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Cara. Não dá conta de fazer. Mas eu sei o que é isso e pra mim isso é o que me move, assim, sabe? Então, agora eu tô estudando muito sobre inteligência artificial. Por diversas perspectivas. Por coisas que eu já estudava, mas agora explodiu também, né? Então isso me faz, assim, querer aprender mais sobre aquilo. Porque a gente não quer ficar parado também. Com certeza. Ficar parado no tempo, assim. E esse negócio chegou pra ficar, né? Sim. Isso, na realidade, a inteligência artificial como a gente conhece, esses estudos computacionais, esses estudos desde 1945. Uhum. Durante muitos anos isso foi desenvolvido, aperfeiçoado, mas por vamos dizer assim, um atraso em relação às concepções teóricas e os desenvolvimentos computacionais, não conseguiu uma coisa alcançar a outra. Então lá nos anos 70, anos 80, meio que morreu os estudos de inteligência artificial. Mas depois que os computadores chegaram num ponto técnico que dava conta de testar as teorias, houve uma explosão. Isso começou agora, em 2016 pra cá. Foi assim, e a explosão mesmo aconteceu nos últimos 2 anos. E olha onde já tá, né? Não, que a OpenAI lançou ontem é um absurdo. Você tem um diálogo com expressão,
Assim, um diálogo já existe. Você conversa com o seu Siri, você conversa com o Google, de alguma forma, assistentes de voz há muito tempo. Mas conversar com expressão da voz, tonalidade, simulação de sentimento... É uma coisa que a gente assim, só está começando a entender. E muita gente fala de algumas atividades que podem ser impactadas assim negativamente para o profissional, né? Para o ser humano ali que daquela atividade. Por exemplo, você acha que o design pode sofrer com isso? Ou seja, porque se a gente for pensar em maioria, né? A maioria consome porcaria, né? Você, por exemplo, você que lida com isso, sabe o que eu estou falando. O cara fala assim, atividade de branding, por exemplo, né? Raramente alguém contrata um profissional especificamente para isso, que está preocupado com conceito, com não sei o quê, e mostrar a empresa da forma certa, etc. Tem a ver com aquele conceito que ele trabalha e tal. A maioria faz isso da forma mais assim, destrambelhada, mais senso comum possível. Eu, por exemplo, já peguei muitas situações assim, de perguntar para o sujeito que está me colocando lá, meu slogan é tal. Eu falo, olha, o que você acha? Eu falo, o seguinte, basicamente é assim, é verdade? Esse seu slogan aí representa a verdade? Se ele representar a verdade, está no caminho certo. Caso contrário, ou seja, 99,99% das vezes o cara fala, mas como assim? É mentira, né? Então, se é mentira, tchau. Aí, na sua opinião, a inteligência artificial vai ajudar ou vai piorar para quem para quem trabalha, principalmente com design? Assim, é uma pergunta profunda e tem múltiplas camadas aí. Sim. Eu vou falar assim, existe uma versão otimista e uma versão pessimista dessa resposta. Eu sou do time da versão otimista. Eu nunca olho para a tecnologia com viés pessimista, entendendo que ou desconfiado. Ou desconfiado. Eu entendo que muitas vezes os efeitos colaterais que se causam com determinadas tecnologias, como essas tecnologias são utilizadas, podem ser terríveis. Quem assistiu Oppenheimer sabe o que eu estou falando. Ao você descobrir como, vamos dizer assim, partir o átomo, você constrói um novo mundo, né? Sim. Que é uma nova maneira de destruir o mundo coisas e controlar o mundo. Coisas boas e coisas ruins. Mas assim, as profissões e a vida moderna é uma vida baseada em tecnologia. Ô Leal, pensa o seguinte, você está na Inglaterra no século XIX, está lá na sua fazendinha, na sua rocinha, cuidando das suas galinhas e tal, essas coisas. De repente, aquele tecido que você fazia, você não está vendendo mais e não fazendo mais aquele tecido, porque tem uma máquina que um maluco inventou em Londres que está fazendo tecido automaticamente com uma máquina a vapor, que parece um monstro, coloca água ali e aí começa a fazer o tecido tecer sem precisar de um ser humano, somente para colocar água e controlar a máquina. Esse mundo é um mundo tão assustador quanto que para muitas pessoas está acontecendo agora. Então, nós estamos falando da Revolução Industrial. Durante a Revolução Industrial existia um movimento de pessoas que eram contra essas máquinas. Eles, em alguns países, eles usavam os sapotes, né, que é aquele sapatinho de madeira, que os holandeses, aquele clichê holandês de ter os sapatinhos de madeira. Era comum esses grupos contra essas tecnologias pegar esses sapatos de madeira e jogar nas máquinas para quebrar as máquinas. Daí vem o termo sabotagem, que é do sapote. A ideia de você tentar fazer com que isso não progrida. Então, assim, obviamente, profissionais criativos, para aquele tipo de conteúdo que pode ser substituído por inteligência artificial, isso representa uma ameaça imediata. Porque o cara que às vezes precisa de uma trilha sonora para um jingle, que contratava um músico, vai num sistema de inteligência artificial e gera aquilo ali automaticamente e é bom o suficiente para ele fazer o que ele quer. Mas a maluquice de tudo isso é que o ser humano, a percepção humana sobre valor, as coisas, é tudo muito subjetivo. E o que eu vejo que está acontecendo agora é uma inversão. No sentido de que as coisas sintéticas geradas por computador, por sistema de inteligência artificial, elas vão existir e vão aumentar, mas também existe uma
retorno ao valor das coisas feitas pelos seres humanos. Com certeza. Que aquilo é feito por um ser humano. E o brand é a mesma coisa. Você não consegue automatizar a percepção de algo. Porque para você automatizar a percepção de algo, você tem que saber o que é você perceber algo. E essa é uma condição essencialmente humana. Uma máquina nunca vai conseguir entender a percepção humana. O que ela faz? Ela simula a percepção humana. Mas ela nunca vai saber percepção humana. Ou seja, é a fotografia do almoço. Exato. Não é o almoço. Não é o almoço. Parece o almoço. Tem cara de almoço. Tem cara de almoço. Mas não tem cheiro de almoço. Mas não tem cheiro de almoço, não tem sabor de almoço. Porque tem um componente humano. Não tem Esse como componente comer, né? humano, você não simula ele. Porque não tem como. Para ser humano, tem que sentir dor, tem que sentir prazer, tem que ter desejo estético, tem que ter coisas que... Como que você simula gostar do pôr do sol? Não tem como você fazer isso. Eu acho impossível. que a inteligência artificial, eu costumo dizer assim, né, aqui de vez em quando o assunto vai para esse rumo, seguinte, ó, a gente tem que preocupar, é o dia que você disser pro cara lá, pro GPT lá, escuta, faz isso aí e tal. Aí ele responder para você assim, por quê? Pronto, aí nós estamos enrolados. Porque, aí, né, o dia que ele te questionar... Quando o comando for questionado, né? Exatamente. Que é o HAL no 2001. Quando Abra a porta. Não vou abrir a porta. Não vou abrir. Como assim? Não vou abrir. Me dá um motivo para eu abrir. Então, aí, vamos lá. Com esse pensamento, o que me vem à cabeça é o seguinte. Não precisa ser muito inteligente, né, para entender que o ser humano e que a atividade humana está destruindo o planeta. Isso não tem como correr disso. Isso é uma realidade e a gente está vendo aí o problema climático, por exemplo, que é uma constatação disso. Uhum. Imaginam essa máquina com o seguinte pensamento, se ela chegar na capacidade do questionamento, né? Eu preciso proteger o planeta. Uhum. E a maneira de proteger o planeta é acabar com a agressão do planeta. Quem é que agride o planeta? Pronto. Estamos nós enrolados. Ou seja, meu pensamento, filosoficamente falando, para você que é um cara do ramo, né, e tal, você acha que isso tem alguma, sei lá, tem a ver eu pensar isso? Olha, existem muitas implicações nesse sentido. Existem. A probabilidade delas acontecerem dessa forma são pequenas, mas isso não quer dizer que não exista. Quando a inteligência artificial se tornar senciente, né? O que é senciente? É consciente de si mesmo. Nossa, aí nós estamos enrolados. Se isso é possível algum dia, essa dedução lógica, ela é uma dedução previsível, assim. Se para eu preservar a minha existência, determinadas condições precisam existir. Essas condições são ameaçadas por determinado agente, que é o ser humano. O que eu posso fazer para preservar as condições para minha existência? Destruir quem tenta destruir o que garante a minha existência. Que é uma argumentação completamente filosófica, né? E aí você faz o quê em relação a isso? Então, assim, também não quero soar catastrofista para falar que isso vai acontecer, porque a ficção científica ela já tratou desse tema por N óticas, assim. Mas existe, eu tô lendo um livro de um filósofo da tecnologia agora. Existem concepções que é muito interessante de você perceber como que por que a gente sempre percebe no Ocidente, principalmente esse Ocidente judaico-cristão, por que a gente sempre percebe a tecnologia, esses avanços tecnológicos, numa coisa meio apocalíptica de destruição do ser humano? Mas se você vai pro Oriente, na Ásia principalmente, onde a concepção filosófica de mundo, assim, a cosmovisão é diferente, isso não acontece. É de uma outra forma. Por exemplo, na concepção judaico-cristã ocidental, existe um paradigma que move todo mundo. Ou pelo menos, você crendo ou não, que é o apocalipse. Que é a destruição do mundo final. Que vai ter um dia que vai chegar ao fim. Que vai chegar ao fim. E vai destruir. E você vai ser salvo. Se você é cristão, ou você vai ser salvo, você vai pro inferno, você vai pro céu. Isso não existe na concepção shintoísta japonesa. Não existe céu e inferno. Não existe fim. Existe continuidade com a natureza. Se você observar animes... Que é absolutamente lógico, né? É lógico. Se você olhar a cultura japonesa de mangás, de os filmes,
Observe a relação com a tecnologia. Ela é uma relação de parceria. Os robôs não são ameaçadores. Os robôs são parceiros. Os robôs são assistentes. Assim, as tecnologias, não existe uma relação de conflito. Sabe? O que foi a grande tecnologia do século XIX? Eletricidade. Qual foi a grande história que o Ocidente criou? Frankenstein. Reanimar um mix de ser humano com eletricidade. E o que o Frankenstein queria no final das contas? Só queria ser reconhecido pelo criador, pelo pai dele. Era isso. Isso não existe na concepção oriental. Porque não existe esse conflito de fim de mundo, de ser destruído. Não existe isso. Se tudo é um contínuo, por que eu vou ficar colocando isso aqui como se fosse a coisa pior que pudesse existir? Não existe isso. Então a gente tende a pensar as coisas como se sempre o pior fosse acontecer em todos os aspectos. Não. Vai modificar e vai transformar. A tecnologia, ela está caminhando. Aí é onde eu acredito. É um pouco de vamos dizer assim, wishful thinking, né? O que eu acho que vai acontecer. No sentido de assistência. Um criativo com um assistente criativo, o que ele pode fazer? Ele pode fazer muito mais. Muito mais. E muitas coisas diferentes. Porque ele vai ter um assistente que consegue compreender e conversar com ele no sentido de... Deixa eu dar vazão nas suas loucuras criativas que você está Aliás, pensando. Esse é um dos maiores problemas do criativo. Eu passo por isso direto. É o seguinte, é ter com quem falar. Sim. É muito difícil. Porque as viagens são muito, muito malucas, né? E assim, você precisa dar vazão, porque criar é um negócio muito louco. Não tem esse negócio de... não é cartesiano. Não é 2 mais 2 igual a 4. Entendeu? De forma então, assim, ter isso em mente... Agora, você acha... existe uma possibilidade, por exemplo... Cara, eu ensino design na faculdade, tal, sou professor. Será que isso vai perder vai perder o sentido, vai perder a importância? Aí já vem na minha mente o seguinte, cara, ensinar as pessoas a pedir as coisas, ou seja, porque imagina o sujeito que pede para uma inteligência artificial uma marca. A dissertação desse pedido vai fazer toda a diferença para aquela inteligência artificial. Ou seja, então, preparar essa pessoa para isso é fundamental. Cria aí uma marca para mim. Marca do quê? Por quê? Como? Qual tipografia? Exatamente. Qual a relação de proporção? Exatamente. Não, tudo. Como que o ícone fica? Então, vai ter ícone? Não vai ter ícone? Por quê? Por que a gente está comunicando? Exatamente. Ou seja, quanto mais afinada essa pergunta, quanto mais, vamos dizer, quanto mais crítica no bom sentido, né? Assim, aqui está tudo que deveria ter de questionamento, que é o tal do briefing, né? Léo, você acha que isso vai ser, daqui a pouco nós vamos ter uma cadeira lá na universidade específica disso? Sabe, já existe um curso chamado Engenharia de Prompt, né? Mas ele tem uma abordagem sistemática, né? Como pedir, quando pedir, termos a utilizar para você ter o melhor resultado. Só que você falou uma coisa aí que é essencial, que é saber fazer perguntas. Como que a gente sabe fazer as perguntas? A gente só faz perguntas se nós tivermos repertório para poder fazer essas perguntas. Conhecimento. Um professor, na realidade, a faculdade ela também está passando por um processo complexo e complicado de transição com esse novo mundo que está surgindo. A faculdade é uma instituição quase milenar, que no sentido de que como que a gente se adapta à velocidade das transformações que estão vindo do mercado? Em relação à inteligência artificial é um negócio insano. Não só isso, outras coisas também. Primeiro, você não se adapta. Porque é impossível você querer andar par e passo com o que está acontecendo. É impossível. Mas qual que é a vantagem competitiva? O que você consegue ensinar? Quais são vamos dizer assim, o núcleo duro de competências que alguém tem que aprender para se virar no mundo atual? Por exemplo, eu sou professor de uma disciplina de direção de arte, lá na faculdade de comunicação. Direção de arte. Tá. E aí, assim, os alunos às vezes... Aliás, é um negócio meio doido, né? Como fazer direção de arte? Exato. É difícil, né? Nossa, não cara, é quando você diz pro sujeito que está criando, mas e se... Pronto. O diretor de arte, ele tenta preservar a coerência... Sim. A coerência visual e conceitual da coisa. Mas né? A gente sabe que tem uns gatos ferozes, né? Tem. Você sabe. Mas aí o que eu falo para eles?
Assim, ó, aqui a gente não vai mexer em software, em Photoshop, a disciplina não cuida disso. E aí eu falo, e a coisa que eu mais falo assim, eu vou ensinar vocês a fazerem perguntas e construírem repertório. Porque a partir disso, você consegue fazer o que você quer. E eu tenho um quadro de referência que eu uso em todas as minhas aulas, assim. Eu coloco um monte de coisas aleatórias, mas coisas que vai do cinema clássico a coisas da cultura pop, passando por arquitetura, passando por tecnologia, por uma série de coisas, assim, que na minha concepção, assim, se uma pessoa consegue olhar para aquele quadro e não precisa compreender em profundidade, mas ela perceber, entender mais ou menos do que se trata aquelas coisas diversas que estão ali, é uma pessoa que ela tem a conjunção neural adequada para ser uma pessoa que se vira nesse mundo criativo. Por quê? Porque mesmo que eu não saiba quem é Le Corbusier, o grande arquiteto, aquelas coisas, eu sei que aquela imagem representa. Eu sei que foi um grande arquiteto. Eu sei que aquela imagem ali foi o Carl Sagan que fez. Eu sei que esse filme aqui é do Glauber Rocha. Eu sei que... Sabe, a pessoa que consegue ter essa multiplicidade de interesses é uma pessoa que, com um pouco de treino... Pronto. Não importa a mudança tecnológica que aconteça. Mas as pessoas parece que perderam isso um pouco de horizonte. Não dão muito valor nisso. Aí você vem com a fórmula pronta. Que é... Nossa, que imagem bonita que você fez com inteligência artificial. Qual foi o prompt que você usou? Nenhum. Mas aí o prompt... Quando você vai ver o prompt, é de um cara que falou assim... Um filme com a fotografia dos filmes do Martin Scorsese. Entende? Tem que entender de fotografia de Martin Scorsese. Com enquadramento de plano americano assim. Um clima no ar. Então, se a pessoa não tem essas referências estéticas, culturais... como que ela consegue pedir alguma coisa? Não vai acontecer. Imagina, sabe? Você chegar no boteco e falar assim, escuta, me dá um aí. O quê? Me dá um aí. Me dá o quê? Eu só quero o quê? Uma coxinha, um pastel, sei lá o quê? Não, me dá um aí. Não tem cabimento. Qualquer coisa, né? Não, então tá, toma isso aí, ó, um pedaço de frango frito e tal. Pronto. E é isso. Me dá assim, um tira-gosto aí, né? A gente... nós que vivemos a transição digital, que eu sou do mundo que não era digital. Nós vivemos a transição digital. Se você é do mundo que não era digital, imagina eu, né? Eu venho mas do esse pré-jurássico. Nós temos diferença de idade, mas o mesmo mundo que você viveu, que não tinha nada, certeza. eu vivi esse mundo. Minha adolescência até ali. Isso mudou em 1995. Internet. Internet chegou no Brasil comercialmente em 1995. Já existia. Existia BBS, que é uma outra coisa. Mas assim... essas mudanças, essas coisas, elas são tão rápidas e num curto espaço de tempo que a gente precisa de desenvolver capacidades fundamentais. Olha, veja, a gente lutou tanto para ter acesso à informação. Eu lembro quando a TV a cabo chegou, falar assim, nossa, é uma revolução. Porque a TV a cabo vai permitir que eu veja um monte de múltiplas informações. Que agora... Porque antes eu só tinha 4. Eu tinha Globo, SBT... Band e Bandeirantes. Então você tem uma visão centralizada, única, um filtro editorial, você tem uma coisa... Você estava bem preso ali naquilo. Mas você tinha um controle editorial. Você tinha uma coisa um pouco mais depurada, sabe? Sim. A pauta da semana era definida pelo Fantástico no domingo à noite. Você tinha uma estrutura meio que previsível em relação a isso. Só que chega num momento que toda informação ao mesmo tempo agora. Tudo. Você abre seu celular... Você tem literalmente acesso a toda a informação do conhecimento humano produzido em toda a história. E ao mesmo tempo, nós temos a sensação que parece que nós não temos informação. Isso é o paradoxo, né? Esse é o paradoxo. Então a gente vive num ambiente com ruído informacional. O que é ruído informacional? Cara, tem informação em todos os lugares, o tempo todo. Só que informação que você nem percebe, porque você não é capaz de conectar sentido entre elas. É ruído informacional. Quando a gente faz um projeto de branding, a gente faz uma marca, o que a gente está querendo fazer? A gente está querendo fazer algo, um signo, que rompa esse ruído e faça sentido para alguém. Então, não adianta eu fazer, sei lá, móveis de madeira, se tem um mercado com milhares de pessoas que fazem móveis de madeira. Mas o que vai fazer o diferenciar dessas milhares de pessoas? Como é que essa pessoa, como que alguém, o que eu tenho que fazer para essa pessoa olhar e identificar? E falar assim, é diferente. É isso. Tem alguma coisa diferente ali.
Por isso que branding, gente, não é fazer o logotipo, desenhar uma marca, fazer uma coisa bonita. Não é só isso. Brand é um processo de construção de percepção. Com certeza. Eu tenho que construir uma percepção e manter essa percepção. Então, assim, eu não... Cara, se eu E o me mais proponho, né, a ser uma quando coisa de alto valor... quando alguém olhar para aquilo que foi construído, ele entender aquilo que foi construído. Por quê? Aí ele conseguia aquilo, ele conseguia absorver o que você queria dizer. Porque as pessoas acham que não, surge do nada. Não surge do nada. O traço ele tem um sentido, senão não faria sentido. Qualquer um vai lá, desenha aí uma marca. O cara vai lá, mas por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Isso aqui quer dizer o quê e tal? Você não vai achar significado. É muito difícil a pessoa perceber, entender completamente o que você está fazendo. Mas a percepção, que é a sensação geral do tipo, tudo isso faz sentido. Sabe aquela percepção? Sim. Eu não sei explicar como, mas vendo isso, eu entendo. Eu costumava dar uma explicação assim, porque nessa praia, a gente sabe a dificuldade, principalmente que o cliente tem em relação a tudo isso, né? É muito difícil o cara entender, por exemplo, que o conceito que ele vai trabalhar, que chamam de slogan, aquilo pode fazer toda a diferença no produto, no serviço dele, tal, não sei o quê. Mas é muito difícil, porque você fala, não, bom é o preço, não sei o quê, se tem, se não tem. Então eles vêm com uma batelada de besteira que se ele conseguisse compreender, né, que aquilo não é o principal, já seria muito bom. Então, assim, de vez em quando eu dava um exemplo que é o É Isso Aí da Coca-Cola, né? Eu falei, vou dar um exemplo para você. O que você acha disso? Assim, não sei, é isso aí, mas nunca falava nada, nunca ia mais profundamente em nada. Eu falei, bom, então tá, deixa eu te dar um exemplo aqui da utilização disso de uma forma extremamente competente. Imagina uma praia de Ipanema, um jogo de vôlei, mulheres e homens, faixa etária de 20 anos, gente bonita demais, praticando aquele esporte lá e tal, e aí você vai filmar aquilo, uma trilha não sei das quantas e tal. Ou seja, você está mostrando ali o quê? Juventude, beleza, vigor, saúde, um monte de coisa. Aí lá no final, você põe assim, Coca-Cola, é isso aí. Ou seja, beleza, vigor, juventude, tudo de bom. Você entendeu o porquê que o conceito precisa ser pensado nesse contexto? Aí aparece aquela interrogação gigante na cabeça do sujeito, assim, eu falei, tá vendo aí? Quanto vale isso, cara? Certo? Mas assim, o importante também é entender, você deu um exemplo, vamos dizer assim, um exemplo de ouro, né? Esse exemplo da Coca-Cola. Mas as pessoas precisam entender, assim, principalmente quando fala as pessoas, as marcas, as empresas que precisam de fazer uma comunicação estruturada, fazer publicidade, que esse não é um processo que funciona no vácuo. Então, Sim. Você deu um exemplo muito claro aí, que é você construir um contexto de vigor jovem, da praia, sol, felicidade, e aí você tem um conceito estruturado para a marca, no sentido de que quando você coloca o É Isso Aí associado a questões que sejam positivas para a marca, a coisa fecha. O que acontece é que muitas vezes a pessoa acha que basicamente por você utilizar o Coca-Cola É Isso Aí, sem contexto, as pessoas vão entender. E não é assim. Com certeza. Por isso que o branding, o brand, a publicidade, a comunicação como todo, é sempre um processo contínuo. Ele é contínuo. Sempre. O que acontece é que às vezes isso começa a dar sinais de cansaço, no sentido de repetição e etc. E aí você renova, sabe? Você renova. Porque, por exemplo, eu nos anos 80, nos anos 90, nós tínhamos praticamente o mesmo conceito para produtos completamente antagônicos, que eram os cigarros Hollywood. Que era o vigor, juventude, tudo isso, e era o sucesso. Não, e vou te dizer, a comunicação funcionou perfeitamente. Funcionou perfeitamente. Porque o cara era charmoso, era bonito, charme, não sei o quê sabe? e tal. Era Aquilo tudo levava isso. as pessoas a uma postura que hoje a gente sabe absolutamente maluca. Cara, pensa bem, já foi do caralho fumar. Sim. Imagina isso, cara. Você Entendeu? só era
uma pessoa respeitável se tivesse com uma postura de um bom fumante. Não, e o pior é o seguinte, quantas e quantas vezes eu fazendo programa dentro de um estúdio de rádio fechado, lá na Rádio Globo, por exemplo, e aquele ambiente... Nossa, aquele ambiente, sabe? Tinha cinzeiro pra tudo quanto é lado, e aquele trem, você respirando aquela merda. Eu fiquei, cara, como é que pode? Como é que a gente pode ser tão levado a cometer o erro pela comunicação, né, cara? Você assistiu a série Mad Men? Madman. Que é sobre publicidade em Nova York. Sim. O primeiro episódio, ele é emblemático e eu sempre passo ele em sala. Porque estão falando de cigarro. O Don Draper, que é o protagonista, né? Que ele é um cara, assim, de tem essas sacadas geniais. E o cigarro, a primeira legislação antitabagista estava sendo colocada em prática nos Estados Unidos na época. A gente está falando de entre 1950 e 1960. E eles não E o cigarro até então ele era anunciado como uma coisa benéfica à saúde. Com certeza. Era bom pra garganta. Era indicado por médicos. Patrocinava esporte de tudo quanto é categoria. Mas nos anos 50, literalmente, ele era indicado para combater problemas de saúde. Como, por exemplo, se você tinha garganta seca, fumar melhorava. Jesus. Existia publicidade para isso. Nesse sentido. Nesse sentido. E aí a legislação mudou. E as empresas estavam malucas, fazendo, como é que a gente vai anunciar o cigarro agora? E aí numa, assim, eu vou fazer um spoiler, mas é uma série antiga, assistam, é muito legal. E aí ele vai lá e ele tem numa reunião, ele fala assim, não, o cigarro, ele é tostado, it's toasted, ele usa o termo em inglês, é tostado. Aí o cara fala assim, mas todo cigarro é tostado, todo o alcatrão lá, a coisa toda que faz o cigarro é tostado. Falou, não. Todos os outros causam mal à saúde, mas só o seu é tostado. Ele pegou uma propriedade que não significava necessariamente nada e transformou numa condição de valor. E as pessoas passaram a ver aquela marca não como um problema de cigarro, mas o tostado. Como um material tostado. E esse termo foi utilizado como qualidade. A publicidade, ela faz isso. Ela transforma a compreensão que a gente tem sobre a comunicação, cara, sobre os signos. Quando você fala, é isso aí, cara, é isso aí, isso aí, ó, é isso aqui, é isso aqui. É qualquer coisa. É isso aí, isso aí é jurubeba. Porque agora, quando você diz jurubeba é isso aí, você pode pegar isso e relacionar. Esse é o poder da comunicação. E da repetição, né? Eu falo, ó, pílula de fel. Né? Então, assim. Pílula de fel foi bom, hein? Pois é, cara. Pílula de fel. Que eu já falo isso tem tempo, né? E tal. Ou seja, mas isso é bom que as pessoas que estejam vendo você falar sobre isso, né? Que elas entendam, né? O valor do conhecimento específico nessa área. O quanto uma empresa pode ser prejudicado, o quanto um produto, um serviço, um profissional liberal e tal, não sei mais o que, pode ser prejudicado pelo enviesamento, vamos dizer assim, ou pela postura equivocada. Uma vez eu recebi um cliente, ele ia lançar um jeans, né? E aí ele falou, não, slogan eu já criei e tal, não sei o quê. Eu falei, já criou? Já. Então... Aí, quando o cliente fala isso, fala, meu Deus do céu, lá vem pepino. Né? Na embalagem eu quero a minha filha, que é muito bonita. Então, nossa, minha mulher que fez, minha filha, sei lá o quê. Eu falei, tá, e aí? Eu não vou dizer o nome do jeans, né? Porque eu não sei nem se ele existe até hoje, mas enfim. Uma coisa, eu tenho certeza, o slogan morreu na reunião, porque o que ele falou pra mim? Ele falou assim, o slogan é o jeans de uma geração. Eu falei, escuta... que geração? Qual geração, né? Pronto. Foi só eu fazer essa pergunta. Eu falei, não. Você está afirmando o jeans de uma geração, certo? Beleza. Qual geração? Essa merda nem surgiu ainda. Como que você tem a cara de pau de dizer que ele é de uma geração? De que geração que você está falando, cara? Ou seja, Leal, você é muito bruto, Leal, não pode fazer desse jeito. Cara, tenha dó, entendeu? Ou seja... Eu queria ter autoestima de falar assim com o cliente. Cara do céu, vou te falar uma coisa. Nossa, eu já fiz... Hoje eu estou mais contido, assim... A idade vai te amaciando, né? Não sei o que acontece, mas eu vou te falar uma coisa, cara, eu ainda não perdi o hábito, não. Porque presta atenção, sabe assim, cara, essa merda vai nascer morta.
Entendeu? Que não tem, é uma mentira. Você está contando, você está tentando sustentar um negócio numa mentira, cara. Então, assim, eu fico imaginando, tem sido para você, assim, porque uma coisa é o publicitário, né? O cara, eu sou publicitário. Eu já ouvi 200 milhões de vezes o cara fala assim, não, eu sou radialista. Então, aí as pessoas pensam que o radialista, que qualquer radialista pode montar uma rádio. É mesmo? Você monta uma rádio. Como é que é? Como é que é assim? O que é montar uma rádio, né? Então, o principal, né? O principal que é digamos, a programação, o porquê dela, o que vai fazer sentido e todo. Aí já não é com você. Então, vamos dizer, enfim, né? Você como professor, você como um cara que atuou e justiça seja feita, né? Assim, pelo seu trabalho. Enfim, apesar de que você sofre daquele mal de não falar de si mesmo, né? Mas deveria, viu, cara? Que se foda o mundo. Porra, você faz as coisas e depois não vai dizer. Fala assim, não, Léo, eu fiz isso e tal. Por exemplo, aquele vídeo lá que foi parar aquele clipe que foi parar na MTV lá. Do Black Drum Shocks. Né? Pois é, cara, tem que falar, entendeu? Tem que falar porque, porra, é um negócio genial, uma coisa muito boa. Aquilo serve de referência. E as pessoas precisam valorizar, entendeu? Enfim, né? Mas assim, você nessa coisa de ter estado de um lado, do outro e tal, ser professor, conviver com essa gente toda e tal, apesar de você já ter dito, não, eu penso positivo, eu não vou pro lado. Você acha que o momento que nós estamos vivendo, por que eu estou te fazendo essa pergunta? Agora há pouco, você falou sobre o ruído de informação, certo? Qual que é, na minha opinião, qual que é o grande problema? É que hoje você tem todo mundo falando sobre tudo e a maioria não sabe o que está falando. E aí, como a maioria sabe muito pouco, ela tá se referenciando em coisas erradas, ou seja, em opiniões esdrúxulas, em análises absolutamente burras. E como é que é isso na sua cabeça? Você vê como a gente colocou lá no Instagram do Júlio Belo, você vê um vagalume no fim do túnel? Olha, de fato o que você falou aí, quando toda a informação está disponível, e toda a informação ela parece igual e falta senso crítico das pessoas para poder compreender essas informações, a gente tem um problema estrutural muito, muito grave. Eu vou entrar um pouco em política aqui, porque a gente acaba tendo que falar de fake Com news, certeza. Dessas questões. Existe uma incompreensão muito grande sobre a regulamentação das redes sociais, a regulamentação da internet como um todo, né? As pessoas, algumas pessoas compreendem isso como um cerceamento, né? Assim, do que eu posso dizer e do que eu não posso dizer. Quando na realidade é o oposto disso. Na realidade é um processo de responsabilização quando questões intencionais feitas para provocar mais ruído são colocadas de fato. Assim, quem estuda comunicação estuda muito um cara chamado Marshall McLuhan. Ele tem uma frase famosa que é o meio é a mensagem. O que ele quis dizer com isso? Assim, o meio é a mensagem. Quando ele fala isso, e o Marshall McLuhan, ele era um medievalista, então ele escrevia de uma forma meio rebuscada, assim. Mas o que ele quer dizer é que o meio, que é a tecnologia que a gente tem, ela de fato é a coisa em si, e não as coisas que ela cria. O que ele quer dizer com isso? A mensagem da internet, que é uma tecnologia, não é a informação de qualidade, mas sim o ruído. Não é a informação que você envia pela Globo, pela internet, por estruturas de mídias que já existiam antes de internet. Não é isso. É justamente essa miríade, essa coisa impossível de você dar conta de acompanhar, que são essas informações. Essa é a mensagem. O problema é que isso a gente perde o referencial. Pensa, por exemplo, quando eu li um jornal em papel,
Eu tô vendo, se não é uma coisa declarativa, que é uma coisa declarativa, assim, só pra quem tá escutando a gente. É o Leal que chega lá e ele escreve um artigo de opinião. Sobre o péssimo jogo do Goiás. Metendo pau na diretoria do Goiás e tal. E aí isso é uma coisa declarativa. Você foi lá e falou o que você acha. O jornalismo, que ele vai falar sobre o jogo do Goiás, ele vai falar sobre o jogo do Goiás, no sentido de o jogo começou tal horas, assim, o primeiro tempo foi. Ele vai fazer ele vai narrar os fatos e tal. E vai ficar ali. E aí eu vou pegar o jornal, eu vou ler o seu artigo, e eu vou ficar puto, porque você tava puto no jornal. O máximo que eu posso fazer é discordar de você. Mas é quase uma conversa que eu tenho. Não é uma conversa porque você não escuta. Mas eu vejo um lado pessoal ali. Você tá conversando com o artigo. Tô conversando com o artigo. Do outro, eu vou ler uma descrição dos fatos. E aí eu posso ter uma opinião sobre a descrição dos fatos. Eu posso falar assim, porra, mas que jogo ruim, hein? Eu posso falar, não, mas com esse jogador aqui a diretoria tem que mudar por causa disso. Não foi culpa de fulano. Eu posso depreender um monte de opiniões a partir daquilo ali. Porque hoje não é assim. Hoje, quando você recebe algo no WhatsApp, já vem com a sensação pronta. As pessoas não compreendem isso. Porque quando você vê um vídeo... Igual assim, eu tava vindo pra casa escutando uma entrevista da Marina Silva. Bombeiros, defesa civil, trabalhando 24 horas seguidas... Os caras pararam um pouco pra descansar debaixo de uma árvore. Pronto. O cara fez um vídeo aí, ó. E falou, olha aqui, ó. Tá vendo aí? Ajuda. A ajuda que tá fazendo, os caras estão aqui de papo pro ar, não estão fazendo nada. Só que esse vídeo, ele vai pra milhares e milhares e milhares de pessoas. Já tem indignação pronta, não tem fato nenhum, porque ele foi completamente descontextualizado. Só que isso se torna um fato que é distribuído para as pessoas. Peraí. Então quer dizer que eu não preciso responsabilizar esse cara que tá fazendo isso, porque para ele ser só a opinião dele, quando ele intencionalmente com certeza tirou de contexto, com certeza construiu uma narrativa pronta em cima, para simplesmente... Só que as pessoas, elas sequer raciocinam mais. Tem que punir de verdade. Sequer raciocinam mais sobre o conteúdo, porque você recebe conteúdo adequado para sua bolha. E esse é um problema. Engraçado. A gente receber coisas só para as nossas bolhas. Esse é um grandíssimo problema. Quando a gente devia ser diverso. E isso que você está dizendo aí é tão realidade, mas tão realidade, que é a seguinte: quando você... essa semana eu ouvi de uma pessoa com quem eu estava conversando, ele disse assim, mas tá tudo ruim. Aí eu, já entendendo, né, que ele é uma dessas vítimas aí, né, eu fiz a pergunta que eles odeiam, que qualquer pessoa que está falando movida por esse tipo de produto de internet, eu falei, tá tudo ruim? Ele falou, não, tá tudo ruim. Aí eu falei, o que tá ruim? Não, porque tá tudo ruim. Não, porque você vê a economia. Aí eu falei, o que da economia que tá ruim? Especificamente, né? O que? Ou seja, ele foi ficando numa situação, ele não sabia. Eu falei, deixa eu te dar uma dica aqui. Todas essas perguntas que eu estou te fazendo, se você não anotou na sua mente, eu posso anotar no papel. E aí, eu vou te dar esse papel. Quando você chegar em casa, você vai pesquisar sobre isso. E aí, depois que você tiver os resultados, você confirma se está tudo ruim ou se não está tudo ruim. Para ver se a pessoa consegue compreender. Ela está dizendo, é a mesma coisa, assim, quando alguém chega, né? Pode ser com qualquer pessoa. Pode ser com o Lula, pode ser com o Bolsonaro, pode ser com o Joaquim, com o João, com o Manel, com o Leal, com qualquer um. Quando alguém faz uma afirmação, por exemplo, Lula. Não, porque esse Lula é um ladrão. Aí, na mesma hora, eu pergunto, escuta, cadê a prova? Você tem alguma prova? Não, porque veja bem, o que eu estou tentando te ajudar. Se você tiver uma prova, eu garanto para você que milhões de pessoas que hoje estão do lado oposto ideologicamente vão te endeusar, cara. Imagina, fulano apareceu com uma prova para provar que o cara é ladrão e aí o cara vai ser preso.
Você vai ser eleito. Entendeu? Imagina, aí vai ficando aquele sorriso amarelo. Não, mas é porque, cara, pelo amor de Deus, para com isso. Entendeu? Mas não adianta, não adianta. Isso nas redes sociais, se fosse só a questão política, mas não, cara. Não, eu já falei isso outro dia. O cara que faz o jardim, que corta a grama lá, que tem na frente da minha casa, que é um negócio muito doido, que é assim, minha mulher fala, ó, fulano passou aí. Falou, porque ele passa lá, sem avisar ninguém, corta a grama e vai embora. E depois eu tenho que procurar ele para pagar. Nesse nível, é tão gente boa. Aí, um dia, na pandemia, eu falei, ô, fulano, você já tomou vacina? Não. Falei, por quê? Não, ó, deixa eu te falar, Léo. Eu gosto muito de você sabe, né? Deixa eu te falar. A pastora lá da minha igreja, ela foi lá para São Paulo fazer um curso e ela disse pra gente lá na igreja que eles colocaram um chip nessa vacina aí, que aí, ó, o capiroto vai comendar a gente. Eu falei, como assim, o demônio? Não pode tomar essa vacina, não. É complicado. Imagina como que alguém pode fazer isso. A culpa não é desse cara. Cara, a culpa não é da pastora. Existem, de uma maneira estruturada, Sim. pessoas que utilizam dessas estratégias de gerar a dúvida e a confusão para outros fins. Com certeza. Isso está em curso aí. Ué. Então, quando a gente fala de regulamentação, nós estamos falando disso. Sim. É de você impedir que essas estruturas organizadas Sim. que utilizam intencionalmente essas estratégias para gerar dúvida. A partir do momento que você gerou a dúvida, acabou. Ué. Acabou. Ué. Antena 5G causa câncer. Não, deixa eu te falar, como que pode isso? Um outro amigo lá, o cara ele é corretor. Não, porque essas vacinas aí estão sendo feitas muito depressa, assim, eu não concordo. Cara, pelo amor de Deus, a que ponto que nós chegamos? Tudo em função, tudo isso é consequência dessa ação que você está dissertando aí de forma tão clara, entendeu? Agora, isso tem que ser criminalizado mesmo. E na internet, não é difícil você chegar na origem, entendeu? Hoje nós já temos condições de fazer isso de forma tranquila. Agora, por que tem tanta gente contra? Porque impede esse processo de acontecer de uma maneira tão simplificada. Por exemplo, na Coreia do Sul, muito endeusado por questão de tecnologias e fenômeno pop, aquela coisa toda, não se acessa a internet lá sem você ter uma espécie de registro de CPF. Lá você precisa de ter um registro para poder acessar a internet. Você pode acessar qualquer coisa. Não dá para ficar tão anônimo assim. Não. Você não. Seria ótimo. Tô te falando. Mas o Brasil tá inventando. Cara, no Brasil não tá inventando isso. O Brasil não está inventando isso. O Brasil está tentando pegar as melhores práticas para fazer uma legislação que salve vamos dizer assim, a precária democracia que a gente tem. Porque a partir do momento que você libera geral, a tendência é o caos ganhar. E quem sabe fazer a engenharia do caos. Existe um livro daqueles italianos que estudaram esse fenômeno. O nome do livro é A Engenharia do Caos. Sim. Engenheiros do caos, na realidade. Porque eles aprendem a fazer isso. E está sendo feito. Você vê, até hoje tem gente dizendo na internet, e figuras conhecidas, né? Tem deputado federal, por exemplo, aquele Gustavo Gayer, por exemplo, é um deles, né? Dizendo que a Janja estava no show da Madonna, que deveria estar lá no Sul, não sei mais o que e tal. Público e notório, que ela nem passou perto de show. Ou seja, podia ser a Janja, podia ser a Michelle, podia ser a Maria, o Joaquim. Não é disso que a gente está falando. Nós estamos falando aqui da tentativa de manipulação. Ou seja, existe uma intenção criminosa nisso, cara. Sim. Isso não é novo. Isso Claro sempre que não. existiu. Stalin já apagava os concorrentes políticos, os adversários das fotos para tentar reescrever a história. Ali, as campanhas políticas dos anos 80, dos anos 90, você tinha a imprensa marrom, que colocavam jornaizinhos falsos, com notícias falsas, escândalos contra o candidato. Mas era uma coisa, vamos dizer assim, a escala muito menor. Nossa. O problema que a gente tem hoje é que um fenômeno que sempre existiu, ele ganhou escala e velocidade. Só que a escala é tudo. É total. É total. Então, quando aquele fenômeno que sempre existiu, mas ele era localizado, assim, vamos ser sinceros, não vai deixar de existir.
Isso Não. nunca vai deixar de existir. Mas ele era localizado, você não consegue operacionalizar isso de uma maneira muito grande. Eu lembro que nos anos 90 tinha campanha difamatória contra candidato, que o cara passava com o avião jogando papelzinho com história. Exatamente. Assim, do Tinha. tipo, em estádio. Já aconteceu no Serra Dourada, do cara passar falando mal do, sei lá, do candidato que era na época. Mas veja, é pequeno isso. Isso é pequeno. Agora, com a internet não. Com a internet é geral. Olha, Cara, aquele escândalo da Cambridge Analytica lá da Inglaterra, do Brexit, da primeira eleição do Trump, por que é, na prática, o que ele é? Basicamente, o que esses caras fizeram? Eles tiveram acesso a algoritmos com dados muito precisos sobre o que você acha. Mas não apenas o que você acha, do maior medo que você tem. E eu entendendo qual é o maior medo que você tem, eu faço uma campanha específica para aumentar esse seu medo. E aumentando esse seu medo... Aquilo me leva ao erro, né? Isso. Não. Quando eu aumento o seu medo, eu preparo o discurso do meu candidato para combater aquele medo que você tem. Então, basicamente, eu tenho medo de imigrante. Aí a pessoa começa a ver no feed dela, no Twitter, no Facebook, onde quer que seja. Começa a ver imigrantes assassinam, estupro, fulano. Às vezes notícia falsa. Imigrantes, o aumento. Promete Aí, botar os imigrantes na pra sequência coloca, o Trump promete colocar os imigrantes que são assassinos, vou expulsar dos Estados Unidos. Pensa, a pessoa que ela foi exposta durante meses e meses e meses a esse contínuo de notícias, e quanto mais ela foi exposta, mais ela engajou. E o algoritmo tem uma perversidade. Quanto mais você engaja com o conteúdo, mais daquele conteúdo você vai ter. E aí você cria uma bolha. Você cria uma bolha que você acha que é verdade. Então, assim, o Gustavo Gayer, já que você citou o nome dele aqui, que eu não queria nem citar, mas já ele entende esse processo. O perverso disso é que ele entende muito bem esse processo. E ele utiliza isso de maneira intencional. Claro. Ele quer estimular a base dele. Ele quer estimular a base dele e deixar ela sempre tensa, controlando a narrativa. Não importa como. Pra quê? Pra sempre ele ser a solução. Pra ele sempre ser a solução para aquele problema que ele estimulou. Então, assim, existe uma perversidade aí e que infelizmente, sem regulação, as plataformas digitais, elas... tira o corpo fora. Fala assim, não tem nada a ver comigo. Lógico. Eu só sou o cano onde passa água. Não é. Sei. Não é. Eu só sou o cano onde passa água liberando ferrugem. Basicamente, né? É isso. É claro. Boa analogia. Então, e aí, pois é, mas você não só tem que pegar pesado mesmo. Agora, você que está num ambiente acadêmico, lá, assim, no seu dia a dia, nas aulas, você percebe uma possibilidade de um movimento curto e grosso na direção de criar essa legislação, ou seja, porque a população fica aí, não sei o quê, muita gente que tem senso crítico, tinha que estar, isso já tinha que ser um movimento no país, cara, porque o malefício é enorme. Mas olha, Leal, tem uma legislação muito boa sobre isso já andando, mas as contingências políticas, as brigas políticas, elas são perversas também. O projeto que estava mais adiantado, já tinha sido aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, se eu não me engano, ele simplesmente caiu porque o Arthur Lira falou assim, não, vamos discutir outro. Vamos mudar. Vamos mudar o projeto. É assim, cara. Mas por quê? Porque o interesse não é necessariamente a legislação, o interesse são interesses políticos. O cara quer outra coisa para pressionar o governo, e aí é independente do governo. Para pressionar o governo, você joga a bacia com criança, com a água, tudo fora. Isso é mau caratismo. É mau caratismo, Assim, simples, mau caratismo total. Porque a pessoa que está nessa posição, e é muito estranho, né? Como que quem acaba conseguindo chegar nessa posição, entendeu? Para fazer esse tipo de coisa. Então, assim, esse cara, esse sujeito, mas a história vai cuidar disso daqui a pouco, né? Porque chega a ser um absurdo. Outra coisa que eu li uma matéria na Folha essa semana
falando sobre, eu estava vendo lá, passando assim a limpo, né, as informações sobre a tragédia do Rio Grande do Sul e tal, e aí tem um comentário lá do jornal falando que a maioria, presta bem atenção no que eu vou te dizer, a maioria das verbas destinadas às questões ambientais diretamente ligadas ao problema climático e tal, que seriam medidas de contenção, né, do ponto de vista ecológico e tal, do meio ambiente, né, ou seja, o que tem de dinheiro para ir para o meio ambiente, para criar um estado de prevenção contra essas tragédias, esse dinheiro está lá no Ministério da Integração, né, e a maioria dele, parece que 56%, está na mão de deputados em forma de emenda. E aí, qual é a prioridade? Asfalto, não sei o quê, tem nada para meio ambiente. E o dinheiro deveria ser para isso. E aí vem na minha mente uma coisa que assim, que isso tinha que virar um movimento. É assim, se você pegar o que nos Estados Unidos, o Congresso nos Estados Unidos, ele manipula, se eu não estou enganado, né, a gente pode até confirmar essa informação e botar a porcentagem correta aqui. Eu vou dizer um número, mas se não tiver correto, a gente vai pegar a porcentagem correta e colocar. 2%. O Congresso americano manipula 2% da verba do orçamento. No Brasil, passa de 20%. Praticamente, tudo que o governo teria para implementar políticas públicas está na mão de deputados e senadores em forma de emenda para os caras resolverem problemas locais ali, ou seja, dilui no país inteiro e nada que presta de verdade, que atingisse todo mundo, vai ser feito. Então, eu quero deixar aqui uma sugestão, a partir de hoje, vamos criar um movimento que vá na direção oposta, que acabe com essa merda de emenda parlamentar. Parlamentar foi eleito, não foi para manipular verba, foi para fazer legislação, foi para legislar. Então, abaixo as emendas parlamentares, inclusive as impositivas. Que o Congresso tenha zero de possibilidade de ter dinheiro na mão para fazer qualquer coisa. Porque o que esses caras fazem? Eles fazem política com esse dinheiro. Sim. Política com o nosso dinheiro. Agora, se esse dinheiro tivesse lá no executivo, de que partido fosse, sofrendo a fiscalização necessária e ele só pudesse ser investido em políticas públicas de verdade, né, e tal, o Brasil ganharia muito com isso. Então vamos criar um movimento, abaixo as emendas parlamentares, sejam elas quais forem, entendeu? Essa putaria tinha que acabar no país, cara. Então... Esse é o problema, Léo, é o seguinte, porque... Quando você tem essas tensões políticas, o oportunismo surge. E depois daquele escândalo do Mensalão, que também é uma coisa abjeta. Sim, com certeza. Abjeta, porque basicamente, para quem não se lembra, né, que tem uma geração mais jovem que assiste e não se lembra, para votar, tinha que receber um por fora. Pois é. A tal da emenda. O por fora vinha com a emenda. Vinha com a emenda. E agora, por exemplo, e é interessante você falar essa questão da emenda parlamentar, porque para essas questões que estão acontecendo no Rio Grande do Sul agora, sabe, das emendas que foram para lá, sabe qual a porcentagem que foi destinada a questões ambientais? Deve ser 0,3. 0,3. Pois é. 0,3. Não precisa ser muito inteligente para saber disso. Como é que você consegue fazer política governamental, planejar um governo, tinha que dizer o nome política dos pública, todos eles, política pública, sem ter controle sobre o seu orçamento, sendo vamos dizer assim, acochado e atacado por parlamentares que não querem legislar, mas sim pegar dinheiro público, levar para suas bases para garantir a sua próxima reeleição. Claro. Isso é uma perversidade assim, absurda. Isso tinha que acabar mesmo. Tem que ter um movimento no país inteiro, porque aí eles ficam com medo, né? Tinha que ter um movimento no país inteiro, né, contra isso, acabar com isso definitivamente. Mas acabar, que eu digo, é acabar mesmo. Porque acho difícil, sendo realista, acho difícil. Não, é difícil, mas assim, se a gente não tentar, né, vai acontecer o quê? Vai continuar, vai piorar. Porque veja bem, o Mensalão
O mensalão, na época... Era dinheiro de bêbado, peraí, perto disso aqui agora, o né? mensalão é o seguinte, que escândalo e tal, que o governo está comprando os parlamentares que estão votando graças às emendas que estão recebendo, total da grana, 100 milhões de reais. Isso aí Presta bem atenção, 100 milhões. Hoje, se brincar, tem emendas para determinados parlamentares nesse valor. Tem 50 e tantos bilhões agora em emendas, parece que o último número que eu vi, bilhões. E as emendas, e as emendas por baixo do pano, como é que era o título lá que eles falavam antes? RP9, é de relator. Emendas de relator, cara... Isso é uma vagabundagem assim, que não tem tamanho. Então, assim, se a população brasileira, se você que tem senso crítico topasse essa parada, fala, não, então tá, vamos criar aqui um movimento para acabar com isso. Isso acabaria. Acabaria, porque o Congresso tem muito poder, mas não tem poder contra o povo. Entendeu? Se o povo quiser, acaba essa merda. Porque é assim, você elege, por exemplo, né, vamos lá. Vamos lá em 2018. O Brasil elegeu Bolsonaro, beleza? Então, o que na prática isso significou? Significou que você elegeu um programa de governo, né? Do ponto de vista econômico, comandado pelo Paulo Guedes. E eles foram muito claros durante a eleição, vamos privatizar tudo. Eles queriam, inclusive, privatizar o SUS. E quem votou no Bolsonaro em 2018 estava dando um endosso para essa política. Então não tem que reclamar, não. Agora, quem não votou... E praticamente a metade dos eleitores não votou nessa política, tinha que engolir esse sapo. Porque o governo estava lá para executar um programa vencedor das eleições. Beleza. Em 2022, aconteceu a mesma coisa. O país votou num projeto contra a privatização, né? Num projeto muito mais social, né? De retorno dos benefícios sociais, um projeto que pensa, né? Que você precisa redistribuir renda, etc, etc, etc. Ok. Então agora, aquela quase metade que votou contra isso, tinha que agir da mesma forma. Não. Eles estão o tempo inteiro, entendeu? Tentando bagunçar o coreto, mentindo, inventando, fazendo... o tempo todo para desestabilizar. Quem ganha com isso? Ninguém ganha com isso. Ninguém ganha. Não, alguns ganham. Sim. Aqueles que apostam no caos. Sim. Os apostadores do caos, claro que ganham, né? Então você fica lá o tempo todo jurando que não teve relógio sendo vendido lá fora, entendeu? Que não teve corrupção no governo, que o Paulo Guedes o Paulo Guedes é um idiota. Entendeu? Não discordo. O Paulo Guedes, cara, eu vou te falar, o povo lá de Chicago, onde essa mala estudou, quer dizer, cara, como que o Haddad, o governo que veio depois, conseguiu estabilizar a economia, conseguiu voltar a crescer, entendeu? Conseguiu baixar o preço do petróleo, a gasolina e derivados e tal. Conseguiu fazer com que o preço do óleo de cozinha caísse de 14 para 6, 4, 5. O Paulo Guedes dizia que em 6 meses era Venezuela. O Paulo Guedes falando, não, porque em 6 meses Venezuela, não sei o que, Argentina. Filha da puta. Entendeu? Um sujeito desonesto, banqueiro, que no meio do caminho o nego pega contas dele no exterior lá em dólar. E ele sendo o cara responsável pela valorização ou desvalorização da moeda no Brasil. Isso num país sério, esse mala tava na cadeia, cara. Entendeu? É isso, é simples assim. Agora, não, cara, é isso mesmo, não tem pra onde correr. Você fez uma breve aula de história sobre a história política do Brasil. Cara do céu, eu vou te falar, é muito Desde difícil. a redemocratização. É muito difícil, né? Assim. É muito complicado, cara, é muito complicado. E aí eu fico pensando o seguinte, aí eu fico imaginando, cara, faz falta demais o senso crítico, não faz não? Cara, e como professor, eu não posso discordar disso, né? Eu não posso discordar que a minha função é tentar fazer com que as pessoas tenham senso crítico em relação ao que elas fazem. Mas a incapacidade de você decodificar a mensagem simples, talvez é o nosso
grande desafio geracional. As pessoas entenderem o que elas estão lendo, o que elas estão absorvendo, para formar um mínimo de pensamento crítico sobre como decidir que aquilo deve ser interpretado. Esse é o grande desafio, viu, Léo? É o grande desafio onde todos os comunicadores, professores e quem está fazer com que as pessoas não tenham aquele impulso de simplesmente compartilhar aquela mensagem que ele recebeu escandalosa no WhatsApp como se fosse uma verdade absoluta. Porque todos esses problemas que você está falando, alguns são estruturais e vêm de muito tempo, mas grande parte deles é de galera que quer jogar pra galera deles, apenas. Jogar pra galera deles, pra aparecer aquilo, pra passar aquela impressão, e o resto... independente se aquilo vai causar mal ou bem, né? Assim, não importa. Tô preocupado, pra ele, não, ele eu quero saber o meu lado, entendeu? É o meu lado. Eu costumo falar, assim, que países bem-sucedidos, né, ou sociedades mais avançadas, eles precisam de elites. Mas elites conscientes. Uhum. Não existe isso de ter uma sociedade avançada sem ter uma elite. Porque uma elite consciente, ela aponta uma direção, cara. Definir, porque elite, né? Aliás, eu gostaria que você definisse, né? Porque a maioria das pessoas, quando você fala elite, eles pensam que é o cara que tem dinheiro e que a gente... Ou seja, as pessoas não entendem o que é elite. Cara, enfim, né? E aí, olha a importância do que você acabou de dizer. Não existe sociedade desenvolvida sem uma elite. Assim, isso é muito importante. Assim, eu queria que, se eu estivesse lá na sua sala de aula agora, nesse momento, né? Eu diria, não, professor, peraí, explique isso melhor. Sabe assim, mesmo entendendo o que você disse aí com todas as letras, mas explica isso melhor, porque nós estamos num momento em que a palavra elite parece que é um palavrão de esquerda. Parece que é um palavrão, né? Você é elite, eu sou elite. Exatamente. Mas aí virou um palavrão de esquerda. Você fala, não, já vem aquele papo comunista. Cara, pelo amor de Deus. Não é luta de classes, eu não tô falando de luta de classes. Não é um chavão marxista, vamos dizer assim. Explica isso aí, professor. Elite é uma situação de poder. Você sempre tem determinados grupos e pessoas que estão ali na sociedade que estão em posição de poder. O que é essa posição de poder? É o cara do cartório que vai bater o carimbo para autorizar se aquele documento é verdadeiro ou não. É o professor que é capaz de... Ele é o líder daquela sala e ele transmite informações, ele tem uma posição. É o empresário que tem ele é da elite econômica. É o artista da elite cultural, que é o cara que as pessoas querem, esperam saber o que ele está fazendo, para aquilo dar uma direção para as pessoas, para algum lugar. Então a elite ela é múltipla. Só que no nosso caso, nós temos uma perversão, porque a nossa elite é confundida com elite econômica. E elite econômica com baixo desenvolvimento cultural e percepção. Baixo não, professor, você está sendo bonzinho. Baixo não, ele é negativo. Negativo. E com pouco envolvimento social, de consciência dos seus arredores. Pensa o seguinte. Consciência social zero. Se um cara da elite econômica tá dentro de um condomínio devidamente encapsulado, né, fechado do mundo externo, onde ele vive uma realidade específica e o contato muitas vezes que essas elites têm com o mundo externo é o caminho que ele tem dessa casa dele pro aeroporto, em um carro muitas vezes blindado, isolado completamente do mundo. Fio com película 100% para não enxergar nada de fora. Para não enxergar dentro. nada e nem ser visto. E dali ele vai para um país que ele considera um país que ele faz jus em viver ali. O que eu falo isso para os amigos mais próximos e para as pessoas que conhecem o meu pensamento, que eu acho que um dos grandes problemas da elite brasileira é que o horizonte dessa elite é Miami. Não é o lugar onde ela mora. O cara não está preocupado no lugar onde ela mora. O horizonte onde ela merece, onde de fato ela pertence, nunca é onde ela está. Sim. É sim sempre um lugar onde ela não pertence de fato. Que é, eu falo Miami como um clichê, mas ilustra bem, que é um local onde é aqui que eu devo estar. Eu só vou para aquele lugar porque é lá que eu consigo fazer o meu poder econômico prevalecer. Quando você para pensar assim, vamos pegar um exemplo aqui, o Bill Gates, um dos caras mais ricos do mundo, ele vive lá, numa cidade, nos Estados Unidos.
Você acha que aquele cara quer que a cidade dele seja ruim? Claro que não. Não. Lógico. De jeito nenhum. O cara que tá aqui... Não só a cidade, o estado, o país. O país não quer, porque ele vive ali. O cara que tá aqui, às vezes ele tá aqui com passagem. Aqui é só um local de passagem. Então, ele não tá preocupado se o novo plano de diretor reduziu a margem de construção pros lençóis freáticos, se aquilo pode gerar um dano irreparável e uma inundação absurda. Ele não tá preocupado com isso, porque ele não se preocupa com a cidade de verdade. Ele se preocupa com o empreendimento, muitas vezes, imobiliário que ele está construindo ali, que vai gerar muito mais dinheiro para ele, mas que o impacto social que gera... Tipo assim, isso não é problema meu. Qualquer coisa eu vou morar em Miami. Não, ele já mora. O raciocínio é esse. Ele já mora, porque é ali que ele merece. Na verdade, na cabeça dele é assim. Não, por que eu vou morar em Goiânia? Por que eu vou me preocupar com o Jardim Novo Mundo, que faz diviso com o Alphaville? Por que eu vou preocupar com aquilo ali? Não, isso não é problema meu. Esse é o problema das elites mesquinhas, assim, porque elas não conseguem entender os arredores como parte do problema. E quando você vai discutir com essa gente, eles apontam para você como comunista. Porque esse cara é esquerdista, comunista e tal, não sei o quê. Ou seja, outro dia... Reduz a um clichê, um outro clichê, né? Agora, no Brasil, nós chegamos num ponto tão violento, tão absurdo, tão no escuro, que aqui tem uma coisa nova, que é o pobre de direita. Né? É o cara que raciocina como se fosse da elite econômica. Né? Então, eu vi uma coisa, assim, eu passei por uma experiência essa semana passada, muito interessante. Eu estava conversando com uma pessoa que está tentando montar um negocinho lá. Né? Tá tentando, então ele está trabalhando praticamente só com a mulher e tal. Aí ele veio reclamar comigo da questão da mão de obra. Cara, não tem mão de obra, muito difícil. Aí, olha só, cara, eu não sei o que tem que ser. Eu não sei se eu poderia oferecer uma participação, oferecer uma porcentagem, porque, cara, assim, sabe, tá difícil. Ou seja, o que ele estava dizendo para mim? Ele estava tentando dizer que ele chegou num ponto que parece que ele está percebendo que ele vai ter que valorizar as pessoas para que elas trabalhem para ele. Olha o absurdo que é isso. Sim. Isso deveria ser uma coisa natural. Não, eu vou contratar pessoas, cara, e eu tenho que ser honesto o suficiente para valorizar o trabalho delas. Porque por mais que eu tenha o negócio, por mais que eu tenha montado o negócio, por mais que eu tenha o capital, sem as pessoas não tem negócio. Exato. Só que essa visão, cara, é impressionante como essa visão está, inclusive, na cabeça do funcionário. Sim. Como é que pode isso, cara? Ou seja, se você pegar, você vai contar nos dedos aí. Mas aí, recorrendo a um outro clichê esquerdista, é Paulo Freire, né? O sonho do oprimido é ser o opressor. É isso. Você sabe assim. Aliás, vou te falar, dá pra entender por que eles odeiam tanto o Paulo Freire. Mas olha só. Velhinho, filha da puta, né? Mas veja só, olha. Por que muitos brasileiros imigram para nações desenvolvidas, como Estados Unidos, países da Europa, etc. Essencialmente porque grande parte desses imigrantes vão se tornar mão de obra barata. Vão fazer trabalhos desse problema aí que você acabou de descrever. Eles vão lá para fazer aquele tipo de trabalho que a sociedade lá não está muito disposta a fazer porque paga mal, não tem os benefícios que ela gostaria de ter ou que precisa para ter uma vida razoável naquela sociedade. Então, o cara vai lá e se sujeita àquilo que quando ele vai viver uma vida muito abaixo dos padrões de vida daquele lugar, mas que mesmo assim às vezes é maior do que o local de onde ele vem. E ele vai conseguir construir alguma coisa aqui. A pessoa vai lá, rala muito. Sim, eu respeito muito essas pessoas. Muito mesmo. Mas o que acontece? Esse problema de contratação, ele é uma coisa assim que eu sempre falo. Eu falo assim, a minha família teve restaurante, pizzaria, e é o mesmo problema, é a mesma história. Fala assim, já experimentou pagar um plano de saúde para esse cara? Já experimentou
dar uma participação de lucro para essa pessoa por fazer isso aí, cara, A reação... eu tenho uma impressão de que a fidelidade àquele trabalho, aquele negócio, se você dá essas contrapartidas de melhorar a vida dessa pessoa de fato, retorna de uma maneira muito positiva. Claro que muito sim, ué. positiva. Claro que sim, ué. O pai de família vai pensar duas vezes antes de perder o plano de saúde dos filhos. Claro. E tem outra coisa. Cara, nós somos uma sociedade acostumada com a escravidão. Ah, mas a escravidão acabou há muito tempo. Precisa saber uma pinóia. Acabou? Ela foi sofisticada. Só isso. Essa história, ela só muda o rosto. Mas tenho certeza que você conhece. Famílias bem estruturadas financeiramente, que onde em algum momento... Isso era muito comum nos anos 90. Ah, vou lá no Nordeste buscar uma menininha para trabalhar aqui em casa. Sim, porque aí eu dou educação, de adotar, vou adotar. Não, é para ser um trabalho escravo. É para ser um trabalho escravo. Isso, gente, é tão assustador que eu leio. Isso era muito comum. Você escutava isso em conversas anos assim. 90. Anos 90. Não, Ontem. Vai no 90, ainda tem, não. Isso ainda tem. Isso ainda tem hoje. Ainda tem hoje. Eu sei que tem, ué. Mas ontem a gente naturalizava essa conversa como se fosse uma coisa normal. Não. Eu peguei uma menina lá no estádiozinho no interior, tal, aí eu trouxe pra minha casa, tal, tá lá com a gente. É nossa filha. Ah, é sua filha. Ela estuda no mesmo colégio da sua filha natural? Não. Ela tem os mesmos vestidos? Não. Ela mora no quartinho, não sei das quantas? Né? Tá no testamento? Tá no testamento? Não. Tá sendo educada? Também não. Isso aí. Tá tendo condições de adquirir senso crítico para saber a posição dela lá? Não. Cara, tenha dó. Você tem que ser dedurado na Polícia Federal, entendeu? Como escravagista. Isso era comum, cara. Pois mas comum. É isso mesmo. Você falou da elite que não se acha, não se vê morando aqui e tal, não sei mais o que não tá nem aí. Isso vem do tipo de colonização que a gente sofreu. Você vê, no Brasil, nós somos brasileiros, né? Não, nós somos brasilianos. Brasileiros eram os portugueses que vinham para cá fazer qualquer coisa, pegar qualquer coisa para levar para lá. Era a profissão dos caras. O que você? Não, eu sou brasileiro. Busco o pau-brasil. Eu vou buscar pau-brasil, eu vou buscar ouro e tal. Então, esses caras vinham pra cá, construíam casas de madeira, entendeu? Que eram temporárias, faziam as merdas todas e iam embora. Quem são esses caras? É a elite econômica que nós temos hoje, que não enxerga o país como a terra deles. Já a colonização num país como os Estados Unidos, as casas que os caras fizeram de pedra. Ou seja, eles foram para ficar lá. Aqui não. Aqui os caras vinham para cá para tirar riquezas daqui, levar para lá e fazer a merda que eles fizeram aqui, inclusive com a ajuda da igreja. Diga-se de passagem. Essa é a história do Brasil, né? É a história da colonização, é a história da expansão pro oeste, para cá, né? Então, aqui, o Goiás, por exemplo, é uma fronteira. É um local de passagem de bandeirantes que vêm e que se assentam de alguma forma, mas nunca era sempre uma coisa temporária que foi ficando. Não era vamos para Goiás, vamos construir. Não. É uma estalagem, né? Isso. Para lá. Um acampamento. Um acampamento. É isso. Então, isso está impregnado na nossa elite. Agora, o pior de tudo, né? E que eu acho que a consequência maior da falta de cultura, né, principalmente, é que aqueles que conseguem ascender a essa condição ficam piores do que os que tradicionalmente, por família, porque no Brasil, a gente sabe que muitas dessas famílias que estão aí há séculos e tal, são os beneficiados do descobrimento para cá, né? Sim. Mas depois de um certo tempo, né, vamos botar aí nos últimos 100 anos, muita gente ascendeu a essa condição, só que eles ficaram piores. Vou dar um exemplo para você, o Arthur Lira, que não é o presidente da Câmara. Você acha que aquele cara está contribuindo com o Brasil, fazendo o que ele já fez lá, principalmente em relação à questão da internet? Agora há pouco, você acha que esse cara contribui coisa nenhuma. Esse cara é um novo rico, esse cara é um Zé Mané lá que chegou naquela posição. É isso que ele é. Não merece meu respeito nem aqui nem na China. Nem quando eu morrer. Esse papo dá muita página. Cara, então aí, ou seja, essa pessoa
Você acha que esse cara está pensando nas consequências maléficas da falta de critério, da falta de regulação, né, da atividade, tanto das big techs, né, quanto da atividade usuária dessa ferramenta? Você acha que ele está preocupado com isso? Nem um pouco. Porra nenhuma, nada, zero. Zero. Entendeu? O interesse é outro. Então... O interesse eleitoral é manutenção de poder, sempre. Ai, cara... Sempre. Quando Lira quer fazer o próximo presidente da Presidente Câmara. da Câmara, É isso. Ou seja, na prática... Pra ter comando sobre ele. Na prática, gente, ó, isso aqui é uma ferramenta, né, para ganhar, e é isso. E pronto, vai ser assim até o dia que a população entender que precisa raciocinar, né? Precisa raciocinar, cara. Raciocinar, cara. Você entendeu? Porque senão não sai do zero nunca. Esse é o problema. Sai do zero nunca. Bom, mas assim, vamos lá. Eu costumo perguntar aqui para os meus convidados, quando você estava vindo aqui para o Jurubebas, passou pela sua cabeça algum tipo de coisa que você gostaria? Fala assim, pô, o Leal podia ter um momento assim e me perguntar sobre esse assunto. Tem alguma coisa que você acha relevante deixar aqui registrado? Porque isso aqui fica para a posteridade. Sim. Os nossos inimigos vão ter muito o que pesquisar. Sabe, eu acho que... Eu vou falar especificamente da minha relação com a cidade de Goiânia. Que eu acho que eu vivi nos anos 90 e eu tive uma empresa de design aqui. Eu vi uma transformação grande, cultural, em Goiânia, assim, de mentalidade, de cabeça, assim, e eu acho que tem um processo, tanto na cultura, na indústria cultural aqui, quanto nessa parte também das empresas do campo criativo, né? Que eu, particularmente, me sinto muito orgulhoso de ter feito parte disso e ainda fazer parte. E ver o que hoje, Goiânia, por exemplo, é uma referência no campo do design mundial, assim. Com grandes profissionais aqui, trabalhando para grandes empresas e grandes empresas buscando profissionais goianos para dar conta de processos e projetos de comunicação. Especificamente do brand, que é a área que eu conheço mais. Assim. Então eu acho que falar um pouco sobre essa transformação de Goiânia, sabe, nesse hub criativo, cultural e tecnológico, eu acho que é um bom tema aí, que a gente pode se divertir. Onde nós estamos exatamente nisso? Cara, assim... a minha empresa, ela surgiu na faculdade, em 98. Eu fechei em 2014. Formalmente, a gente... Quando eu falo formalmente, a gente se registrou em 2003. Mas a gente já... Grupo, aquela história clássica. Uns colegas de classe decidiram juntar para fazer um negócio. E, cara, e nesse processo... Depois a gente formaliza isso. E tem uma coisa, cara, que eu acho que é o momento... É onde a tecnologia tem a coisa mais incrível e positiva na transformação da vida das pessoas. Até 96, o futuro de um profissional de comunicação, de um designer, de alguém um artista ambicioso, era sempre sair da cidade. Sempre. Brasília, que é mais próximo, tinha, por ser um polo, né, assim, uma capital nacional, tinha acesso a outras questões culturais, você ampliava um pouco. Mas normalmente Rio, São Paulo. Você tinha que cair para ali. Sequer você chegava a ser conhecido. Sequer, assim fazia... Raramente. Você ficava no seu mercado regional e aquele travava. Só que aí surgiu essa coisa incrível, que pro bem ou pro mal, que é a coisa chamada internet. E aí eu falei assim, vamos montar um estúdio de design. Não existia estúdio de design em Goiânia. Existiam diretores de arte, profissionais bem capacitados em agências, que faziam marca, essas coisas. Mas aí a concepção de um estúdio de design dedicado ao design não existia. Ou seja, a galera voltada só para isso. Só para isso. Isso não existia. A minha empresa se chamava Nitrocorps. Nós montamos essa empresa. Cara, assim, o espírito de uma banda de rock de adolescente, assim, completamente irresponsável, num sonho. Então, vamos fazer e vai dar certo. Por quê? Nós vamos usar a internet. Cara, eu lembro como se fosse hoje, assim, eu fiz a primeira versão do meu site e eu coloquei um monte de empresas, assim, que MTV, Nike, Audi, Globo, empresas, assim, que como se fossem clientes. Mas um sonho, assim, um negócio, assim, absurdo. Eu simplesmente saí escrevendo como um fluxo
de consciência, sabe? Eu fiz isso mais ou menos em 99, 2000, esse layout. Cara, só que nós tínhamos muito senso crítico e consciência da nossa qualidade de trabalho. Muita mesmo, assim. E acreditamos nisso e fomos fazendo os nossos trabalhos e colocando online. Para fazer de uma história longa, curta, todos aqueles clientes que eu coloquei na fase de sonho, eu trabalhei com todos esses clientes. Eu fiz projetos para todos esses clientes. Eles se transformaram numa realidade. Numa realidade. Olha que a doideira, gente cara. construiu a partir daqui. Eu lembro que o primeiro material de divulgação que eu fiz pro estúdio, eu fiz uns cartazes, eu ainda peguei anuário daquela meio mensagem. Eu lembro dele. Peguei o endereço das ainda agências. É impresso até hoje? Cara, eu não sei, acho que é o mais online agora. E aí eu peguei o endereço das agências e nós fizemos um pôster e mandando para todas essas agências, pra galera conhecer a gente queria ter uma oportunidade de... Quantas vezes que eu fui para São Paulo para mostrar o portfólio? A galera falava, vocês são de Goiânia mesmo? Doideira. Só que ao contrário, eu achava isso do caralho. Eu não ficava com aquele sentimento de menino de interior. Com medo, querendo ser como o seja, cara da cidade grande. Assim, cara, tô vendo uma coisa tão boa aqui. Vocês são de Goiânia? Isso. Sabe qual foi o nosso primeiro cartaz, assim, de promoção, peça promocional do escritório? O Geraldinho Nogueira. Nós transformamos o Geraldinho Nogueira numa figura pop. Pegamos e ressignificamos aquilo, porque a gente chegou num consenso assim, falei, cara, a coisa que nos faz mais original é o fato da gente ser daqui. Claro, lógico. Se eu for para São Paulo para ser outro paulista, qual que é a diferencial que eu tenho? Já não é mais original. Ô, Leal, isso foi como descobriu o Brasil. Porque, de repente, ser roceiro era legal. Com certeza. Você não precisava ter vergonha disso. Cara, porque, cara, a MTV bateu na nossa porta. Audi, um monte de empresas pra gente fazer vídeo, site, identidade, ilustração, tudo quanto é tipo de projeto, pura e simplesmente pela nossa capacidade criativa e originalidade. Pura e simplesmente. Eu fui professor de caras que trabalharam comigo, que hoje tá fazendo a mesma coisa. Bicicleta sem freio. Grupo de grafite que pinta no mundo todo aqui. Cara, já pintou pra Nike, já pintou assim, já fez campanhas pra Pepsi no mundo. Gigantes os caras, artistas. Trabalharam pra mim. Eu tenho certeza que esse DNA veio de lá. Com certeza. E isso mudou o cenário do design aqui de uma maneira fundamental. Hoje, essa discussão sobre você ser do interior ou da capital sequer existe. É uma autoestima em relação ao que você faz. Cara, eu não entendia isso, mas isso é tão importante. Isso é tão importante. Você reconhecer os seus ícones. Que assim, que eu acho que foi a maior contribuição que eu, assim, na minha empresa e com os meus sócios, nós conseguimos trazer para cá. Vendo o mercado como está hoje, BR Bauer, Enredo, e multiplicidade de outros estúdios de brand e design aqui, trabalhando para empresas, ganhando prêmios internacionais, assim, anualmente, assim, vários prêmios internacionais. É assim, você fala assim, que água que esse pessoal bebe? E tem esse fato da gente ser daqui de Goiânia, tem essa coisa de ser meio subestimado, mas que no fundo, depois, quando você entra em campo e dá o bonezinho, mete na gaveta, pronto, os caras falam assim, opa, puta que pariu. Como é que é mesmo isso aí? É isso, cara. Eu acho que esse pra mim é assim... Ou seja, o estúdio acabou dando um resultado assim, que não era aquilo que você estava buscando. Assim, não, a gente, vamos juntar uma galera, vamos fazer o nosso trabalho, vamos mostrar tal. Só que isso rendeu uma coisa. Muito. Isso rendeu uma coisa que, assim, não tem fim. Não. Porque isso passa de um para o outro, que vai passar de outro para outro, para outro, para outro. Ou seja, isso é o nascedouro do negócio, né? É a fonte. Eles vão dizer, esse povo bebeu daquela fonte lá, ué. Sim. É de lá que ele bebeu. E é isso, sabe, assim, e eu discuto muito isso com um amigo meu, Pedro Novaes, sobre essa relação, né, entre o centro e a periferia, sabe? Goiás e o resto do Brasil. Um tema do caralho, hein? O centro e periferia, Goiás. Podia chamar ele pra gente vir fazer um podcast aqui sobre isso aí. Falar legal, só sobre legal, isso. Legal. O centro e a periferia. O centro e a periferia. Vamos discutir sobre isso. E é a periferia que domina o centro hoje no Brasil. Quando você fala assim, por exemplo, de música... Aliás, deixa eu só fazer graças a Deus,
que isso esteja acontecendo. É graças a Deus mesmo. Entendeu? Você sabe por quê? Na época da Pelo menos na área, né? Pelo menos nessa área. Cara, assim... Cultural. É trabalhoso? É. Mas, cara, você pode ser um podcast global Com certeza. aqui. Claro, é lógico. Eu nunca tive dúvida disso. Pois é. E as pessoas custam entender. Falam assim, cara, essa conversa que nós estamos tendo aqui, você acha que ela é menor do que qualquer conversa nesse sentido feita no Rio ou em São Paulo? Eu sequer penso nisso. Exatamente. Sabe? Porque cara. não... Mas aí que tá. Então, assim, fala, mas pô, será o cacete, meu irmão? Ué, como assim? Eu trabalhei no Rio de Janeiro muitos anos, cara. Eu sou a mesma pessoa, ué. Cara, e você que trabalhou em grandes empresas, Trabalhei. no Rio, São Sim. Paulo, Brasília, você sabe que dentro é tudo igual. É claro que é, É ué. tudo igual, não tem diferença nenhuma. Cara, quando eu montei a tal da Rádio Companhia lá, meu primeiro programa era falar sobre cartoon, né? Aí eu mandei chamar o Jorge Braga. Porra, o ídolo. Pois é, aí eu não sei se ele não podia, o que foi, eu sei que o Jorge também é um sacana, né? Meu amigo, mas é um baita de um sacana. Aí ele fez aquele corpão mole. Aí eu falei, eu tinha muita experiência no Rio de Janeiro. Aí eu falei pra menina que estava produzindo, falei assim, ó, liga nesse número aqui. De quem? Eu falei, do Ziraldo. Vamos botar ele pelo telefone. Aí fiz o programa naquele dia com o Ziraldo. Aí passou, no outro dia o assunto era sobre alguma coisa que envolvia religião. Mandei chamar o padre lá da Rádio Difusora, que era na época aqui, não sei o que e tal. Não sei como é que é e tal. Eu falei, tá bom, não tem problema não, chama o Frei Beto. Aí, pumba, botei o Frei Beto. Aí terceiro dia, não sei o que, pererê, parará e tal, economia, e acha fulano, todo mundo fazendo corpo mole. Não sei que rádio que é, como é que funciona. Eu falei, liga pra esse cara aqui, quem é? O Luiz Nassif. Aí topou na hora e falou, ó, mas eu só tenho 15 minutos, que eu tô, não sei o que. Eu falei, não tem problema não, põe ele aí. Aí os 15 minutos foram mais de 2 horas de programa. E aí no final ele falou assim, ó, deixa eu te falar. Toda vez, cara, que doideira, isso é uma rádio FM? Eu falei, mas como assim? Olha só, cara, entendeu? É isso. Aí, no outro dia, quem me liga? O Lisandro Nogueira. Pô, meu grande amigo Lisandro, cara. Tá faltando você aqui no Jurubelas, hein, ô? Aí tá, eu me ligo, o Lisandro, Léo, tô ouvindo aí Rádio Companhia, tocando música boa. Agora, pô, esse programa de debate, porque só pessoas assim, então tem muita gente boa aqui. Eu falei, cara, eu tô tentando, mas o povo não vem, ué, entendeu? Aí sim, aí começou, e aí dali pra frente, né, a coisa fluiu e tal. Mas você sabe, Léo, é engraçado. Que quando a gente batia nas portas pra pegar o trabalho aqui, dos nossos clientes Era aqui, uma dificuldade. não pegava. Eu sei. Eu Só que entendo isso depois, depois que apareceu o inverso... Aí pronto. Nossa, aí todo mundo veio pra cima. É como se viesse com pedigree. Sabe? É o famoso síndrome do vira-lata, né? É o famoso certeza. síndrome do vira-lata. Eu nunca fui tão valorizado profissionalmente como eu fui no Rio de Janeiro. Entendeu? Lá eu fui realmente valorizado. Ou seja, assim, a minha experiência, eu cheguei ao Rio, primeiro contato meu lá, assim, naquelas coisas de, vamos descer aqui no boteco do lado aqui, alguém falou assim, você é de onde mesmo? Eu falei, sou de Goiás. Goiás, capital do Mato Grosso, né? Anos 80. Anos 80, hein? Capital do Mato Grosso. Eu falei, seu Toba. Entendeu? Como assim? Como assim? O que é toba? Eu falei, cu. Entendeu? Falei, cara, será que você não sabe que fiquei bravo pra capeta, entendeu? Não, pô, assim, a gente pode falar mal de Goiânia, mas falar mal de Goiânia perto da gente falei, como assim, rapaz? Que conversa é essa? Mas não, o sujeito não sabia. Era mesmo. Mas você sabe que aconteceu a mesma coisa com a música? Ai. Se você pega, por exemplo, lembra quando o Darcy queria fazer Goiânia Cidade Country? Lembro. Que era um projeto, uma cidade country, assim. Que meteram o cacete. Né? Na mesma época, o Fabrício Nobre fundou o Bananada. O Festival Bananada. Ele teve aqui com o... Bom, depois... Grande amigo meu. A Bananada surgiu na mesma época da pecuária para mandar uma banana pra pecuária, que só tocava música sertaneja. E a galera que escutava rock não tinha simplesmente local. O último lugar do
planeta que nego- você ia imaginar que tinha roqueiro era Goiânia, Claro. ali nos anos 90. Só que surgiu aí, né, Só que aí um rock alternativo. você tem a Monstro Discos eu e o sei. Bananada, Aham. que eles foram desenvolvendo de tal forma... Sério, pra qualquer roqueiro do Brasil que conhece um pouco, Goiânia é referência no rock alternativo. Eu sei. Referência absurda. Eu sei. Então eu você sei. vê assim, como que é bom você ser subestimado em alguns momentos para você surpreender. Com certeza. Porque essa surpresa, quando ela acontece, você fala assim, PQP, eu nunca imaginei isso. Porque as pessoas que estão nesses grandes centros, pela multiplicidade, sequer... Você tem aquela atitude blasé, que a gente fala, né? Atitude blasé em relação ao que está acontecendo. Pô, tá tendo ali não. A mudança, de fato, acontece na periferia. Sim. Acontece fora do centro. E essa galera do rock, principalmente do rock alternativo, deu assim uma demonstração de força, talento, né, de qualidade muito grande. Virou referência no país Sim. inteiro. Sim, sim. Entendeu? Ou seja... Colocou no mapa. Tipo assim, como um centro importante. E muita gente, e hoje em dia você tem a ferramenta, né, que é a internet. Hoje em dia é um negócio muito louco, né? Eu estava falando isso ontem mesmo, sobre essa questão de botar lá o esquema do estúdio marceneiro, né, criar uma lojinha virtual, tal, não sei o que, coisa que eu estou fazendo. Aí eu falei, cara, olha que doideira. Antigamente, né, eu produzi lá um abajur de madeira e tal, não sei o quê, e aí eu vou tentar vender esse abajur. Aí eu estava restrito a uma feira do Cerrado, a uma feira da Rua 9, lá, da Lua, sei lá o que e tal. Praça do Sol. Praça do Sol, né, e tal. Agora não, cara. Agora é o seguinte, você pega a sua peça, coloca ela na internet e o mundo inteiro vai ver. Milhões de pessoas vão ver aquilo. Se você gastar R$50 no Instagram, numa leva só eles botam 20 milhões de pessoas vendo aquilo. Olha a doideira que você imagina assim, para você ter um ponto físico com a possibilidade de 20 milhões de pessoas passarem em frente a esse ponto. Impossível. Hein? Impossível, é. Pois É verdade, é verdade. Olha só que loucura. A que ponto chegou. Então isso abriu uma coisa enorme para a periferia. É isso aí. E aí, meu amigo, eu vou falar uma coisa pra você. Ali na periferia tem talento. Viu? Essa é a grande revolução da internet positiva. Sim. Essa é a grande revolução. Você permitir você ter acesso e contato e estabelecer comunicação com pessoas e grupos assim, que você não faria a mínima ideia e você teria acesso àquilo. Com certeza. Sabe? Cara, parece ficção científica, mas hoje você tem acesso detalhado a qualquer ponto do globo. Sim. Pois é. Que loucura. Tem um satélite lá que você usa de Que graça. loucura isso, cara. É, Você ó. pode ir lá, você pode ficar em pé. Exatamente. Qualquer ponto mais planeta. extremo do planeta, É. você pode ir pra lá. Olha só que doideira. Que loucura isso. A gente dá isso por natural, uma coisa assim. Agora, Mas isso é uma... presta atenção, né? Você vai ver o tanto de possibilidade que existe. Exato. É incrível, cara, é incrível. Então, esse assunto, cara, assim, Goiânia, essa questão do design, da indústria criativa, tecnologia, isso aí, eu fico o dia todo conversando aqui sobre isso. Ó, traz o Pedro Novaes. o Pedro Novaes aí pra gente fazer esse tema, especificamente. Aí vamos navegar na maionese mesmo, entendeu? Sabe por quê? Porque tem muita gente sonhando com isso e tal, não sei o quê, encolhidinho lá num cantinho, não sei das quantas, sabe assim? E essas pessoas precisam entender e perceber esse mundaréu de possibilidades que existe Vamos nessa fazer área. melhor. Eu tenho um grupo com o Pedro que chama Caipira Connection. Caipiras Connection. Caipira Connection. No singular. Caipira Connection, não é no singular mesmo. Tá. Que tá eu, o Pedro, o professor Daniel Cristino, o Jarléu, que é cineasta. Daniel Cristino. O Daniel Cristino, o Jarléu e o professor Rodrigo Castro. Daniel Cristino Faz um participou dia comigo. aqui com o Caipira. Com todos aqui, ó, fazendo vai ser um papo divertido. Vamos. O Daniel Cristino, ele participou muitas vezes lá na Rádio Companhia, no debate. Pô, amigão Gente meu. boa demais. Cara, vamos marcar isso então. Bora.
Caipira Connection. Caipira Connection. Vai ser uma luta pra mim. O pior grupo de WhatsApp de Goiânia. Eu vou me sentir muito bem. Como é que é? O pior grupo de WhatsApp de Goiânia. Então pronto. Vocês estão no pior podcast, o melhor podcast do mundo. Professor Mark Hall. Mark Hall. Por que Mark Hall? Na realidade é Marcilon Almeida, né? Meu nome, Marcilon Almeida. Sim, mas mas então, todas as pessoas me conhecem como Mark Hall. Mark Hall. Que o Mark surgiu ali no Maxilon. Marcilon Almeida. Mas o Mark surgiu no comecinho do ensino médio. Os meus amigos me chamavam de Mark, porque é tipo Mark. E eu sempre admirei, assim, meu sonho de infância era ser cartunista. Então quando você falou cartunista, quando você falou Jorge Braga, eu falei meu ídolo. Mas eu tenho reticências de conhecer o Jorge Braga pessoalmente, ficar amigo dele, porque eu sei que não é muito bom você conhecer seus ídolos. Porque você conhecer e ficar próximo dos seus ídolos desmonta muito... desmonta muito aquela coisa que você imaginava. Então eu falo isso muito com o Pedro, inclusive, sobre isso, que também é que, muito aliás, amigo do... É um problema isso, né? Mas é verdade. Nunca conheça muito de perto os seus ídolos. Porque você gosta do cara como cartunista, mas às vezes você odeia ele como pessoa. E aí, eu gostava do jeito que ele assinava. E aí eu comecei a brincar com a assinatura pra mim. E o Jorge Braga, ele assina o E com 3 riscos, assim. Eu assino, quando faço desenho, eu faço com os 3... O M eu faço com 3 riscos. Em homenagem à assinatura do Jorge Braga. Aí eu adotei o Mark Hall lá no começo dos anos 90. E aí, assim, você pode me chamar igual o cachorro da rua. Você pode me chamar pro Marcilon, pro Mark, que eu atendo, não tem problema. Eu atendo por todos os nomes. O meu nome também foi isso. É Antônio Leal Aidar. Aí, quando eu trabalhava em Goiânia, eu usava o pessoal me chamava de Toninho. Então, Toninho, Aidar, Toninho, tá bom. Aí um dia eu fui... Aidar, você é Brima também. Você é Brima também, Brima. Aí um dia eu fui trabalhar no Sistema Globo de rádio lá e tal. Cheguei lá, que nome você usa? Eu falei, Toninho Aidar. Não, aqui diminutivo não dá não. Falei, como assim? Não pode, diminutivo não pode. Você vai ser comunicador e tal, diminutivo não dá. Falei, deixa eu te falar, meu nome é Antônio Leal Aidar. Que vocês pegarem aí, tá tudo certo. Eu só não quero o pseudônimo. Não, então fica Antônio Leal, tá bom? Tá, beleza. Só que 3, 4 meses depois, os ouvintes, quando conversavam comigo, quem é que me chama de Antônio Leal? Nada, Leal, isso, Leal, aquilo aí, ficou Leal, acabou. É isso. Entendeu? Ou seja, mais ou menos por aí. De 82 pra cá... Então, imagina, há quanto tempo que eu escuto Leal, porque quando alguém me chama de Antônio Leal, pode saber que é problema. Pode saber, lá vem merda. É isso aí. Cara, é o seguinte, foi um prazer enorme, né? Melhor foi saber da possibilidade agora que que os caipiras vão vir pra cá pra gente bater um papo, né? Vai ser uma delícia isso aqui no Jurubebas. Massa. Foi um prazerão te ver aqui, né, e falar com você sobre esses temas todos e saber que a lucidez continua aí firme e forte. Estamos aí fazendo parte desse caos absurdo, tentando pôr sentido nele, e agradeço pelo convite. Foi um prazer bater papo aqui. Bom, para você que acompanhou mais esse podcast, lembrando agora, né, que é importante a sua inscrição, porque isso traz engajamento, né? Certo? Você dá o seu like aí, se você gostou, se você não gostou, dislike, não tem problema nenhum. Caramba, mas que dislike? Não dá dislike não, dislike não. Não dá dislike não, dislike não. Então, tá vendo? Enfim, né? Então você pode clicar no sininho das notificações também, né? E tudo isso, todas essas ações, comentar, né? Tudo isso é muito importante para o algoritmo entender que tem alguma relevância e aí falar, não, então eu vou mostrar para mais pessoas, beleza? Você também pode compartilhar, né, em todas as redes sociais, se você gostou, beleza? No mais, é isso aí. Fica aqui a promessa que eu vou fazer um programa com o Caipira Connection, né, o Caipira Connection, 4 malucos, que inclusive esse que está saindo aqui agora, viu? E a gente vai falar sobre essa coisa de periferia, né, de centro, enfim... Tenha certeza que vai ser um grande papo. No mais uma vez, obrigado e até a próxima. Agora eu vou na Jurubeba, entendeu? Eu sou um rato na Jurubeba aqui, não vai sobrar nenhuma. Tchau.